Filha, barroco era o nome dado a uma pérola que nascia defeituosa, ao invés de nascer redonda. O barroco é um dos 3 momentos da era clássica na Europa e um dos 3 momentos da era colonial no Brasil. O Brasil sempre estará um pouco atrasado em relação às datas dos movimentos na Europa, porque era o costume das pessoas saírem do Brasil de navio para estudar na Europa e voltar de lá trazendo influência do movimento. Antes do barroco na Europa veio o Renascimento. E depois do barroco vai vir o neoclassicismo, tanto lá quanto aqui. Vamos falar rapidamente do passado para entendermos o contexto do que provocou o barroco. Nós viemos de uma era medieval onde havia o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo e o poder da igreja era muito forte. O humanismo trouxe o antropocentrismo, que é o homem sendo o centro de tudo. Nesse embate entre celestial e terreno, Martim Lutero, que era o religioso, criticou várias atitudes da igreja e em 1520 e gerou a reforma protestante. França e Holanda aderiram bem à ideia da reforma, porque a burguesia não gostava das atitudes da igreja e esses países estavam crescendo no capitalismo mercantil. Depois conto por que estou falando de França e Holanda. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, foi a reação contra a reforma da Igreja, que visava combater as propostas feitas pela reforma protestante, trazendo um embate ideológico que se entendeu até o século XVII. A Contra-Reforma marca o começo do movimento artístico barroco. E o movimento barroco que teve grande participação nas ideias de expansão dos dogmas da Igreja. O barroco é o fruto de um período em que o conservadorismo da Igreja se intensifica, reagindo contra as inovações da época e os valores burgueses. Nesse momento, Holanda, Inglaterra e França estão vivendo o mercantilismo capitalista. Por isso, eles aderiram à reforma de Lutero. Ao passo que a Espanha e Portugal, a Igreja Católica, luta por um retorno à religiosidade medieval. Então, Espanha e Portugal estão vivendo uma crise defensiva de uma Europa pré-industrial, lutando contra a Inglaterra, Holanda e França e seu racionalismo burguesiano, gente. É uma própria luta entre o medieval religioso e o humanismo renascentista. O teocentrismo, embasado nos valores medievais e feudais, contra o antropocentrismo e os valores modernos. A Espanha foi a primeira a cultivar a estética barroca e ela dominava Portugal. Como que aconteceu isso da Espanha dominar Portugal? Vamos falar do contexto histórico de Portugal pré-barroco? Dom Sebastião sumiu na Batalha de Alcácer Quibir, em 1580. Depois disso, se passaram-se 2 anos numa disputa de quem ia substituir. Até Filipe II, rei da Espanha, integrou Portugal ao Império Espanhol. Portugal estava no esplendor e nos próximos 60 anos vai a decadência. Mas na frente nós vamos falar a respeito sobre o contexto histórico do Brasil, que era colônia de Portugal. Mesmo Portugal tendo muito lucro com o açúcar brasileiro, ela despenca
inclusive, perde a colônia para a Holanda. O povo está tão triste que surge o mito de sebastianista, em que eles acreditavam que Dom Sebastião vai voltar a salvar o país. Era um excelente palco para se apegar com Deus. Portugal, em 1640, por meio de um conflito militar, fica independente e restaura a coroa ao Dom João IV. Coincidentemente, é descoberto ouro em Minas Gerais e Portugal volta para o luxo e para a riqueza. O que a gente sente nessa situação? Um grande conflito no pensamento, porque quem já passou de tristeza que Portugal passou, depois do sumiço de Dom Sebastião, agora vai querer se entregar aos prazeres carnais? A primeira parte do Barroco, enquanto Portugal ainda estava minguando e chamada de maneirismo, tem como característica o exagero e a minúcia de detalhes. Na história, o Barroco em Portugal inicia em 1580, com a morte de Camões, e acaba em 1756, com o surgimento da Arcádia Lusitana. Antes do Barroco no Brasil, ocorreu um movimento chamado Quinhentismo, que foi o primeiro movimento literário da era colonial brasileira. Na primeira parte do Barroco na Europa, o Brasil estava no ciclo da cana-de-açúcar. Aqui não surgiam produções literárias barrocas ainda, porque o movimento ainda não era conhecido aqui. Nessa ocasião, o Brasil era colônia portuguesa e era um pós-descoberta. E tinha muito estrangeiro aqui, escrevendo sobre o Brasil, mas mandando essa literatura para fora, para a metrópole. O Brasil sempre recebeu forte influência da metrópole Portugal. Sendo Portugal dominada pela Espanha, essa rota do Barroco até nós. Primeiro Espanha, depois Portugal e então Brasil. Quando o movimento barroco se inicia na colônia, o Brasil vive o ciclo do ouro. Uma coisa muito interessante é que a primeira ocasião em que nós temos nativos brasileiros produzindo coisas sobre o seu próprio país. Pessoal, vamos falar agora do cotismo. O cotismo significa jogo de palavras, também é chamado de gongorismo, pois foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora, entre 1561 e 1627. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Além do uso desses termos, o cotismo valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem, hipérbole, sinestésia, antítese, paradoxo, metáfora e etc. Para compreender melhor essa tendência literária, vamos ver abaixo um soneto do escritor barroco Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria.
Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, é porque não dura. Como a beleza, assim se transfigura. Como o gosto da pena, assim se fia. Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura, não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. É isso aí, pessoal. Vimos um pouco do cultismo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do conceptismo. O conceptismo significa também jogo de ideias, que é chamado de quevedismo, pois foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco de Quevedo, entre 1580 e 1645. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através de apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Em relação ao cultismo, que preservava pela descrição e o exagero, o conceptismo preferia a concisão. Além do raciocínio lógico, duas importantes características desse estilo eram silogismo, baseado na dedução. O silogismo apresenta duas premissas que geram uma terceira proposição lógica. E o sofisma, baseado no argumento lógico. O sofisma gera uma ilusão de verdade. Isso porque está associado a algo enganoso, que parece real, uma vez que utiliza argumentos verdadeiros. Entenda mais sobre esse estilo literário com um exemplo em que o padre Antônio Vieira critica o estilo cultista. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado, toda a arte e toda a natureza? Boa razão também é essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou ao pregar e ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fizeram um sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está branco, da outra há de estar negro. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo de pregação, muito distinto e muito claro. Esse aí, gente,
é o Padre Antônio Vieira. Então, nós ficamos aí com mais esta etapa aí concluída, viu? Vamos falar sobre a arte barroca. É conhecida pelos detalhes, requintes e elegâncias exagerados. Surgiu primeiramente na Itália, logo se espalhou para os outros países europeus. Mais tarde desenvolveu-se também no Brasil. Velázquez tem uma produção fortemente marcada pela retratação da realeza espanhola no século XVII. Entretanto, também buscou registrar o cotidiano de pessoas durante certo período. Nos Países Baixos, a pintura barroca foi marcada por um caráter descritivo, com cenas da vida do cotidiano, doméstica e zelo pelo realismo nas representações. Em Portugal, este estilo também marcou presença e vigorou de 1580 até 1756, ano de inauguração da Arcádia Lusitânia, e quando surge um novo estilo. O escultor português de maior destaque dentro da arte barroca foi Machado de Castro, de 1731 a 1822. Cidades brasileiras e o barroco. Ouro Preto, localizado no estado de Minas Gerais, mantém uma riqueza cultural decorrente deste período. É a cidade brasileira que mais se destaca no que respeita ao estilo barroco. O ouro havia sido descoberto em Minas Gerais, o que propiciou que fosse feita construções riquíssimas. A cidade de Salvador é outro exemplo de expressão do barroco. Nesta altura, ela era a capital do Brasil. Por esse motivo, além de pinturas e esculturas, abriga belas obras arquitetônicas. Exemplo, o Palácio do Governador. No barroco brasileiro, não podemos deixar de citar Manuel da Costa Taide, que nasceu em 1762 e morreu em 1830. Considerado o maior pintor na área barroca, se destacou na construção das igrejas, O objetivo de propagar o catolicismo. E nós temos uma curiosidade, que a igreja de São Francisco de Assis é considerada uma obra-prima de Aleijadinho e do mestre Ataíde. E ela levou 18 anos para ficar pronta. É isso. Um abraço. Inicialmente, o movimento barroco brasileiro foi influenciado principalmente pelo barroco português, mas com o passar dos anos foi sendo alterado por artistas brasileiros que se dedicaram à arte barroca. A grande produção artística no país ocorreu nas cidades auríferas de Minas Gerais, no chamado Século do Ouro. Um dos principais artistas do barroco foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Suas obras influenciadas pela religião eram feitas de pedra, sabão e madeira, os principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil. Algumas obras do Aleijadinho foram Os 12 Profetas e Os Passos da Paixão, na igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Havia outros artistas importantes no barroco brasileiro, além do Aleijadinho, como o pintor mineiro Manuel da Costa Taide e o escultor carioca Mestre Valentim. Na Bahia, A música barroca, desenvolvida entre 1580 e 1760, constitui uma etapa claramente diferenciada das anteriores, pela variedade de ideias e pela ânsia de comunicação. Das suas múltiplas expressões, 3 foram as mais importantes: a ópera, a sonata e o concerto. As mulheres no barroco. Nós temos representando as mulheres na pintura Artemisia Gentileschi. Na literatura nós temos Juan Inés de la Cruz.
E na música nós temos a Elizabeth, compositora.